Bem-vindo ao Trechos do Eliseu, um canal não oficial de vídeos exclusivos do pastor Eliseu Rodrigues. Deus só renova-nos se Ele se revela a nós. Eu não sei no que você está procurando renovação, mas se você não entender que se não houver revelação de Deus para ti, através das escrituras sagradas, não haverá renovação, então você vai continuar nessa fraqueza aí sempre e sempre na sua vida. O que Deus vai fazer? Ele vai se revelar para renovar. Só há renovação se houver revelação. Como que Deus se revela? No capítulo de número 40, primeiro lugar, versículo 10. Eis que o Senhor Jeová virá como o forte, o seu braço dominará, e o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Em primeiro lugar, Deus se revela como o recompensador. Deus está ao mesmo tempo falando que vai recompensar de modo negativo e de modo positivo. De modo negativo, as nações que humilham Israel receberão a sua recompensa. A Síria caiu, Babilônia caiu, Roma caiu, e o povo judeu está de pé, aguardando sua total restauração. Ou seja, Deus recompensou com ira, com juízo, todos os inimigos daquele povo. E ainda tem juízos a serem decretados. Só que Deus também recompensa de modo positivo. Se vocês esperarem em mim, se vocês confiarem em mim, versículo 31, eu vou recompensar vocês, eu vou renovar as forças de vocês, vou fazer vocês subirem como águias, vou fazer vocês correrem sem se cansar, vou fazer vocês caminharem sem se fadigar. Ou seja, há uma recompensa de juízo e há uma recompensa de graça. Deus é recompensador, e às vezes fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, cultuar, jejuar, servir, evangelizar, auxiliar a igreja, recompensa é só para quem trabalha, tá? Se tu não faz nada, isso aqui não é para tu não. Então você jejua, você lê Bíblia, você ajuda a sua igreja, você coopera no desenvolvimento do reino, você cuida de missionários, você investe em missões, você acredita na juventude, adolescência, crianças, senhoras e senhores, obreiros, líderes, você acredita no sucesso da igreja e faz alguma coisa para mudar. Isso cansa. Isso cansa. Você prega a verdade porque você quer santidade. Você prega consolo porque você não quer que ninguém desista. Você ensaia bem para ficar um negócio bem bonitinho para Jesus. E você se organiza o máximo. Isso cansa. E vai cansando, vai cansando, vai cansando, porque na maioria das vezes nós esperamos aplausos, reconhecimentos humanos. E eu digo nós porque eu estou no meio, sou ser humano igual a vocês. A gente espera recompensas humanas, reconhecimento humano, um obrigado, um abraço, um Deus abençoe, e às vezes não vem. É aí que cansa ainda mais. E aí isso vai pesando em nossos ombros. Aí, quando ninguém recompensa, quando ninguém reconhece, quando ninguém ajuda, e ainda chega depois para criticar, nunca chega antes para ajudar a fazer, e isso vai cansando a gente, vai pesando sobre nós, a gente pensa em parar. Aí Deus se revela e diz assim: eu venho com galardão, eu venho com recompensa. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus não é injusto para se esquecer de como vocês trabalharam arduamente para Ele e demonstraram o amor ao cuidado do povo dEle. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Por causa disto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê que Deus vai recompensar, pode desprezar, pode criticar. O meu Instagram hoje, por exemplo, é bloqueado em 26 países. Em 26 países, se algum brasileiro chegar lá, procurar meu Instagram, não acha. Procurar uma mensagem minha no YouTube, não consegue acessar. Se procurar minha mensagem na minha página, não consegue acessar.
fui bloqueado. E o que a gente prega? Verdade, evangelho, pecado é pecado e Jesus salva. Mas eles vão limitando, eles vão bloqueando. E assim acontece na vida. Os homens bloqueiam, os homens limitam, os homens não aprovam. E Deus está dizendo: se o desprezo do homem te cansa, a minha promessa de recompensa te renova. Segundo lugar, Deus se revela como pastor perfeito a um povo cansado. Capítulo 40, versículo 11. A promessa é: como pastor apacentará o seu rebanho, entre seus braços recolherá os cordeirinhos. Os crentes mais fracos na fé, ou crianças ou novos convertidos, entre seus braços recolherá os cordeirinhos, e as que amamentam guiará suavemente. O rebanho é apacentado, e os pequenos, que de fato são levados nos braços, e os que amamentam guiados suavemente. Segundo lugar, Deus se apresenta ou se revela como pastor perfeito, que conhece a nossa estrutura. Presta atenção nisso. Versículo de número 29. Ele dá força ao cansado. Está cansado, mas pode andar. Ele não vai pegar no colo. Multiplica as forças ao que não tem vigor. Vai multiplicar a força de quem está se sentindo fraco, mas ainda tem um pouquinho de força aí. Então perceba que Deus conhece a estrutura de cada um. Cordeirinho, ele vai levar no colo. Agora o guerreiro que está cansado, ele não vai levar no colo. Ele vai dizer: levanta e vaza. Então às vezes você quer colinho. Jesus não dá colinho. Por quê? Porque você não é mais cordeirinho. Tu já tem 20 anos de crente, então vergonha nessa cara. Tu já tem 30 anos de crente, então já deu para viver muita coisa, já deu para tomar certas posturas, já deu para ter certas decisões que mostram que você é sábia, mostram que você é sábio, que revelam que você é experiente. E outra coisa, irmão, Deus vai exigir de você conforme sua estrutura. Por isso que Tiago diz: não sejam muitos dentre vós mestres, porque maior será o juízo. Jesus disse: a quem muito é dado, muito será cobrado. Em Levítico capítulo 10, quando Deus mata os 2 filhos de Arão por oferecerem fogo estranho, sabe o que é que Deus disse para Arão? Guarda o choro para o secreto, não rasgue as vestes para lamentar na frente do povo, não. Então às vezes, hoje o Isaac e o Gabriel, tu estava lá no almoço? É lógico, tava. Aí, lá no almoço, eles me viram conversar com um casal da nossa igreja, que o líder, às vezes, tem que sofrer calado, chorar no canto. E tem problemas que o líder não pode entrar, pois ele tem que ficar do lado da verdade. E todo mundo erra. Tem 2 pessoas com contendas, mas cada um tem sua verdade. Ele vai ter que ficar do lado da verdade, mas cada um tem sua verdade, cada um tem sua razão. Se tem razão de qualquer lado, ele vai ter que escolher o lado da razão. Mas eu tenho minha razão e eu tenho minha razão. Aí o pastor vai dizer: vou ficar do lado da razão. Da razão de quem? Aí vai gerar mais contenda. Era para ser entre 2, a briga agora fica entre 3. Então às vezes o líder tem que se calar e ver se você vai deixar de ser cordeirinho e se tornar um guerreiro cansado que busca força e volta a lutar na vida. Nem sempre tem que ter terceiros se envolvendo nos seus problemas. Por quê? Porque Deus acredita que você pode resolver algumas coisas, porque você é capaz, você é a imagem e a semelhança de Deus. Então, pelo amor de Deus, juventude, para de cantar esses hinos aí. Jesus, eu quero sentar no seu colo. Não, parece que veio Jesus olhando lá do céu. No meu colo não, macho. Vá sentar no seu sofá. Então a gente tem que entender: criança é criança, novo convertido é novo convertido. Agora crente, velho na igreja, 15, 20, 30 anos de crente, tu só sabe o Salmo 23, verso 1, parte A. Tu tá brigando por causa de dízimo até hoje.
Tu está discutindo se o nome é Jesus ou Yeshua. Pelo amor de Deus. O Yeshua vem lá do hebraico e depois vem para o grego e veio o Messias até chegar em nós Cristo, que para o grego é Christos, porque no grego sempre tem o S para o nome próprio, que seria Christos. Imagine você no Brasil falando Christos. Que é isso, irmão? É grego. Tu é brasileiro, fala Cristo. E o nome comum dele é Jesus, que vem uma transliteração do nome de Josué. Mas você é brasileiro, então fale o português. É só questão de transliteração. Se você é Pedro, vai ser mais fácil o americano te chamar de Peter. Se você é Noé, vai ser mais fácil para o americano te chamar de Noah. Se você é João, vão te chamar de John. É só isso. Mas o povo fica encrencando com bobagem, gente brigando. Você é pré, se você é pré, você é herege. Se você é pós, você se acha. Se você é mid, kkk. O que você é? Escolhe aí, irmão. Jesus vem antes da tribulação, Jesus vem no meio da tribulação, ou Jesus vem depois da grande tribulação. Se a sua igreja for depois, ela é herege. Se sua igreja é antes, ela é correta. Se for irmão, para de bobagem. O importante é saber, ele vem e eu vou. Ele vem e eu vou. Irmão, Jesus vai nos tratar conforme a sua maturidade. Eu sinto muito. Por quê? Porque a maioria de nós quer que todo mundo tenha pena de nós, irmão. Eu só preciso ter pena de você se você não tem habilidade, se você não tem capacidade. Agora, quem tem habilidade, quem tem capacidade ainda de lutar, de mudar, de se esforçar e de aprender, Deus não vai ter dó de tu, não. Mas Ele vai te dar credibilidade. Então o cordeirinho, Ele vai pegar no colo. E o cansado, eu te dou força. Toma injeção aí. Pastor, por que eu não consigo? Perguntaram para mim. Pastor, eu não consigo orar. Por quê? Porque não ora. Pastor, mas o que eu estou falando é que eu não consigo orar. Como é que eu vou orar? Fala para Jesus que você não consegue orar. Aí a pessoa disse assim, mas se eu fizer isso eu já estou orando. Aí eu fiz. Resolvido. Ele é o pastor perfeito. Pastores falham, pastores erram, mas Ele é perfeito. E dizer que Ele é o pastor perfeito não quer dizer que Ele não levanta pastores na terra. Desculpa aí, desigrejado. Se tiver ao vivo aí, já tem uns desigrejados. Eles sempre aparecem para me xingar. Aí eu chego aqui e falo assim, Jesus é o pastor perfeito. Tá vendo? É só Jesus que é pastor. Esse negócio de ficar tendo pastor. Não, bestalhado, deixa eu te explicar o negócio. Jesus é o pastor perfeito. Deus, Jeová, é o pastor perfeito. Isso quer dizer que Ele é o modelo para todos os pastores da terra. Isso quer dizer que Ele é o sustentador de todos os líderes que Ele levanta na terra. Porque em João capítulo 21, versículo 15, Ele olhou para Pedro e perguntou assim, Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse, eu gosto muito de ti. Aí Jesus disse, apacenta meus cordeiros. Cuida dos fraquinhos, cuida das crianças, cuida dos pequenos. Pedro, tu me ama? Eu gosto muito, muito, muitão de ti. Aí Jesus disse, apacenta minhas ovelhas. A prova de que um líder ama a Deus é ele não desistir daqueles que Deus confiou a eles. Se você me ama, cuida das minhas ovelhas. Aí Jesus perguntou pela última vez, tu me ama? Tu sabe que eu te amo, Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. Irmão, Pedro estava sendo restaurado, perdoado e já recebeu o ministério. Olha como Jesus é maravilhoso.
Efésios 4:10, Paulo escreveu: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Ele mesmo, Cristo ressuscitado, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Ou seja, ele é o pastor supremo, ele é o pastor perfeito, que estabelece líderes conforme sua palavra e sua vontade, para nos guiar como ovelhas. Se você tem dificuldade para ser pastoreado, então o fato não é que não deve ter pastor, é tu que não é ovelha. 1 Pedro 5:2 diz: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. É Pedro pelo Espírito escrevendo a nós, pastores. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, do rebanho, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Versículo 4 é uma promessa para pastores. E quando aparecer o sumo pastor, o supremo pastor, o perfeito pastor, quando ele aparecer, recebereis a incorruptível coroa de glória. Terceira revelação de Deus para a renovação do povo que está no cativeiro é: eu sou o maior. Primeiro, eu sou aquele que galardoa. Segundo, eu sou aquele que apacenta. Terceiro, eu sou maior. Deus fala através do profeta Isaías, versículo 12, capítulo 40, versículo 12. Quem está ouvindo a palavra? Deus faz pergunta retórica. A resposta já está na pergunta, ou seja, a resposta é óbvia. Quem mediu com seu punho as águas? As águas que Deus se refere aqui, através do profeta, são os oceanos. Ele está mandando Isaías falar para o povo, ele está mandando os pregadores do cativeiro falar para o povo que ele governa todas as águas do mundo. Os oceanos do mundo estão na palma da mão dele. O Pacífico ele controla, o Atlântico ele controla, o Índico ele controla, o glacial Ártico, o glacial Antártico, está tudo na mão de Deus. Ele é soberano sobre as águas do universo. Ele vai mostrar que ele é maior, ele vai se revelar como maior, para confortar, para renovar o povo fraco do cativeiro. Versículo 12 ainda: quem tomou a medida dos céus, céus no plural porque é universo, quem tomou a medida dos céus a palmos. A revista Planeta afirma que o tamanho do universo aponta para um raio de pouco mais de 46 bilhões de anos-luz. Anos-luz é a viagem que a luz faz durante o ano. 46 bilhões de anos-luz, raio. E o universo é medido num diâmetro de aproximadamente 93 bilhões de anos-luz. E a velocidade da luz pode chegar a 300 mil km. Isso é muito grande, e a ciência com toda essa tecnologia diz aproximadamente raio, aproximadamente diâmetro, enquanto precisaríamos dessas medidas e da viagem da luz, bilhões de anos-luz, para medir a Terra. Deus diz assim: com 2 palmos eu já sei a medida dela. Versículo 12, Deus é maior que a criação ainda. Ele recolhe numa medida o pó da terra. O pó da terra. Quem pesaria esse templo? E ele diz que ele põe na balança todo o pó da terra, todas as montanhas da terra. Essa é a grandeza do nosso Deus. Ele pega todo o pó, todo o barro, toda a argila e coloca numa balança de precisão. E ele diz: eu sei o peso da massa da terra. Por que ele está fazendo isso? Porque ele está mostrando que é maior que todos os ídolos que Israel olha, de cada nação.
Versículo 12, ele diz assim: quem pesou os montes? Quem colocou todas as ilhas em balanças? São perguntas que Israel tem que responder. E quando Israel tem dificuldade para responder, ele diz assim: não sabeis? Versículo 21, não ouvistes? Ninguém nunca pregou isso para vocês? É claro que havia pregado, mas eles estão cansados na mente. E Deus diz assim: todos os montes que nós conhecemos hoje, por exemplo, anotei aqui, o Everest, o K2, o Kanchenjunga, o Lhotse, os Alpes suíços, que são os maiores do mundo, Deus diz: eu pego todos e coloco numa balança. E quais eram as montanhas que eles conheciam? Ararat, Moriá, Seir, Sinai, Hermon, Tabor, Sião, Carmelo, Oliveira, Gólgota. Ele diz: todos esses montes que assustam vocês, eu mudo a hora que eu quiser. Versículo 15 diz que Deus lança as ilhas para o lado que Ele quiser, como se fossem coisas pequeníssimas. Ele é maior em sabedoria, Ele é maior que a criação, Ele se revela soberano. Depois Ele se revela maior em sabedoria. Versículo 13, quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? 14, com quem Ele tomou conselho para que recebesse entendimento? Quem deu a ele o ensino sobre o caminho do juízo? Quem ensinou o conhecimento para ele? Quem mostrou para ele o caminho do entendimento? A resposta é óbvia, pelo amor de Deus. Diga ninguém. Diga ninguém. Ninguém nunca ensinou o nosso Deus. Você pode pensar que sua igreja precisa de você. Você pode pensar que sua família precisa de você. Você pode pensar que sua empresa precisa de você. Nunca, jamais, em hipótese alguma, pense que Deus precisa de você. Ele é maior que todas as coisas. Ele é maior em sabedoria. Os homens mais sábios da Bíblia: Salomão, Daniel, Paulo. Vou perguntar: os homens mais sábios da Bíblia: Salomão. Ficou feio. Os homens mais sábios da Bíblia: Salomão, Daniel, Paulo. Salomão pediu sabedoria para ele. Daniel, capítulo 2, versículo 22. Tu conheces o profundo, o escondido e as trevas, mas com o Senhor mora a luz. E Paulo, Romanos 11, 33. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Paulo está dizendo: ele não pede conselho para Miguel, ele não pede conselho para Gabriel, para arcanjo, para serafim, para querubim. Não! Quem foi o seu conselheiro? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória eternamente. Ele não precisa do conselho de ninguém. Jairo chegou para Jesus e quis aconselhar Jesus. Moisés, Deus permitiu, porque o coração de Moisés estava sendo testado. Deus disse assim: Moisés, eu mato todo esse povo e de ti faria uma grande nação. Essa promessa tinha sido dada a Abraão lá em Gênesis 12. Em ti faria uma grande nação. Aí Deus pega a promessa de Abraão, coloca sobre Moisés e diz assim: eu mato todo mundo aqui e de ti faria uma grande nação. Deus está dizendo: eu acabo com a promessa que dei para Abraão e coloco para você. Foi um teste para o coração de Moisés. Moisés disse: eu não preciso herdar a promessa de ninguém. Esse povo é teu. Se matar eles, mata a mim também. Deus disse: gostei de tu. Aí agora, com Jairo, é diferente. Deus não deu essa moral para Jairo. Jairo chega diante de Jesus e diz assim: minha filha está muito doente. Aí Jesus diz: sim, e daí? Vem comigo, põe a mão nela, para que ela sare e viva. Aí Jesus não foi. Não foi.
Porque a menina estava doente, ele quis ensinar Jesus a curar. Jesus deixou o menino morrer. Quando a menina morreu, aí Jesus disse: agora eu vou. Porque não é do teu jeito, é do meu. Eu não aceito você querer me ensinar. Quando for orar, fale reconhecendo a minha soberania. Não queira se impor diante de Deus. Para com esse negócio, eu decreto, eu determino. Tu não determina nada. Você não decreta nada. Crente ora e Deus responde. Crente ora e Deus responde. Soberano é Ele. Baixa a bola. O povo olhava para os ídolos, olhava para as nações, e Deus teve que se apresentar, Deus teve que lembrá-los como maior que todas as coisas. Aí, para dar o checkmate nos ídolos, a partir do versículo 18, na versão NTLH, está assim, ó: com quem Deus pode ser comparado? Com quem Ele se parece? Nada e ninguém, Ele é Espírito. 19, Ele não é como uma imagem feita por um artista, que o ourives, que trabalha com ouro e prata, o enfeita. Homem nenhum pode criar uma imagem de um Deus que é vivo, é espírito, invisível e real. 22, Ele é o Criador de todas as coisas. Ele se assenta no trono do céu e está tão longe da terra que os seres humanos lhe parecem pequenas formigas. Lembra quando você acorda e abre a cortina do seu quarto, lá da janela ou da sua sala, para ver se entra um sol? O profeta diz assim: Ele estendeu os céus como um véu. Aí o profeta pergunta no 25: com quem vocês vão comparar o santo Deus? Esqueçam os ídolos. O Deus de vocês é maior que os ídolos. Aí eles perguntavam: e Faraó, o grandão? Eu afoguei ele. E Nabucodonosor? Eu vou fazer ele virar bicho. E Ciro, meu ungido, ele que vai libertar vocês do cativeiro. E Alexandre o Grande, eu já mostrei o império dele para Daniel. Depois ele cai e Roma vence. Depois eu derrubo Roma também. Versículo 23. Ele é quem rebaixa os reis poderosos e tira as autoridades do poder. Pois eles são como plantas que brotaram e daqui a pouco não tem mais raízes. Quando Deus sopra sobre eles, eles murcham, e a ventania os leva para longe como se fossem palhas. Com quem vocês querem me comparar? Quando Deus termina a revelação, irmão, Isaías 40 é um capítulo para pregadores. Quando Deus termina as mensagens dadas aos pregadores do cativeiro, eu caminho para a conclusão. Quando Deus termina a autorrevelação, aí Ele vai aplicar. Porque isso é pregar, é revelar o texto e fazer aplicação. Aí agora Deus vai aplicar, o pregador perfeito vai aplicar. No 27, por que vocês estão dizendo que eu não conheço a vida de vocês? Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.